não duvide de Deus. Tudo aquilo que Deus prometeu necessariamente se cumprirá. A palavra de Deus não volta vazia sem produzir o seu efeito. Quantas pessoas precisam ouvir isso? Creia tão somente, não duvide no seu coração. Nós estamos aqui no Evangelho segundo São Lucas diante de Zacarias, esposo de Isabel, pai de João Batista. Estamos diante daquela cena em que o anjo lhe anuncia que a sua esposa, de idade avançada e estéril, conceberá, dará à luz um filho. A graça de Deus visita este casal e concede-lhes então esta graça de gerar. Acontece que, depois do espanto inicial, Zacarias duvida no seu coração. A palavra de Deus se cumpre, Isabel de fato conceberá. Dali a alguns meses, João Batista nascerá. Mas Zacarias, por ter duvidado no seu coração, ficará mudo. O Missal faz um comentário belíssimo a este evangelho, que eu partilho com você. Ele diz assim: a iniciativa parte de Deus porque tudo que é grande vem dele. Zacarias duvida, porque está baseado nas categorias das possibilidades humanas. A sua fé não atingiu ainda a altura e profundidade suficientes, ainda não sentiu que para Deus nada é impossível e que seu poder, o poder de Deus, começa exatamente onde a fraqueza humana mostra os limites de suas possibilidades. Gente, olha isso, ouve. O poder de Deus começa exatamente onde a fraqueza humana mostra os limites de suas possibilidades. Algumas pessoas, por vezes, me perguntam: Irmã Maria Raquel, diante de tantas barbaridades, a senhora não desanima na evangelização? Filha, eu vou te dizer, de modo algum, muito pelo contrário. O que eu vejo diante de mim é um terreno cada vez maior, um campo de missão cada vez maior. E quanto mais essas notícias desastrosas chegam, elas são como que combustíveis que dizem assim: anuncia, vai, continua, prega, não é? Testemunha com a vida. É isso. Que isso também entre no seu coração. Mas isso por quê? Exatamente por causa da fé. O poder de Deus começa exatamente ali onde a fraqueza humana mostra o limite da sua possibilidade. Quando eu não tenho mais o que fazer. Senhor, eu não tenho o que fazer. E aqui entra o impossível de Deus. Para mim aquilo não é possível. Para mim reverter aquela situação não é possível, mas para Deus é possível. E eu confio na palavra do Senhor. É um evangelho riquíssimo, tanto a ser explorado. Mas vamos ficar então hoje com essa palavra, com essa meditação forte. Não duvide de Deus. O poder de Deus se manifesta precisamente ali onde a fraqueza humana mostra o limite de suas possibilidades. Quando eu já não posso mais. Na verdade, muitas vezes, reconhecer isso é exatamente o trampolim para uma vitória em Deus, com Deus e por Deus. Como quando Deus mandava voltar, né? No Antigo Testamento, o exército formado por tantos e tantos homens, e Deus ordenava que alguns voltassem, para que ao alcançar a vitória não pensassem que a vitória foi alcançada pelas forças deles, forças humanas, mas alcançar a vitória por causa da mão de Deus, por causa do dedo de Deus, por causa do Senhor Deus dos exércitos. E assim alcançamos a vitória nas nossas vidas. Zacarias duvida, porque está diante de uma mulher estéril, de idade avançada, ele também de idade avançada, como pode ser? Para ti, Zacarias, isso não é possível, mas para Deus, nada é impossível. A súplica da tua esposa, a súplica também, que parte do teu coração, Deus ouviu o clamor. E a tua esposa conceberá, dará à luz um filho. Porque para Deus, nada é impossível. Proclamemos esta palavra, suplicando ao Senhor o dom da fé. A fé é um dom de Deus. Supliquemos ao Senhor o dom da fé, a graça de crer verdadeiramente.
Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem beberá bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disto? Sou velho, minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: eis o que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A palavra há de se cumprir no tempo certo. Deus não perde nenhuma batalha. Deus não perde nunca. Deus vence sempre. Essa certeza que deve animar os nossos corações. Deus é sempre vencedor e nós somos vitoriosos com Ele. Compartilhe esta palavra e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.